será capaz de ajudar um aprendiz a nunca esquecer. E diga-se de passagem, é importante que o cérebro saiba esquecer. A maior tragédia, eu creio, para a humanidade seria não esquecer. Cada pessoa adulta viveu na vida momentos muito duros, momentos em que ela gostaria de morrer, e ela sobreviveu àqueles momentos porque ela esqueceu. Se não esqueceu, pelo menos do fato em si, ele se empalideceu na memória. Então veja, esquecer é um recurso cerebral para nos fazer vivos, mas é claro, existem maneiras de ajudar o cérebro. Então não daria para uma palestra falar de todas as maneiras, mas de algumas delas bem simples e que funcionam admiravelmente se vai falar. Por isso, tomando por base esses recentes conhecimentos neurológicos, eu vou dar 2 dicas para trabalhar a memória. Vale para você e obviamente vale, claro, para aquele aluno que você terá. Vale para aquela mãe quando o filho vem se queixar do branco que fica, não é? E vale principalmente para quem é professor. Então veja, como eu fiz um laboratório com a piada para falar, para aprender, vamos fazer um laboratório com a memória para falar, naturalmente, de como a memória guarda. Talvez até eu escolha um aluno para responder as perguntas que eu farei. Aí é fantástico, porque eu sempre escolho quem menos quer ser escolhido. Aí é fácil, né? De hora que você diz, eu vou escolher quem não quer assumir a síndrome da avestruz. Não olha para mim, crente diz que eu não vou escolhê-lo, então é a coisa mais fácil do mundo, né? Por isso, se você não quiser ser escolhido, olhe para mim. Vamos lá, repare bem, olha, aqui tem uma cadeira vazia. Vamos partir do pressuposto que este auditório é dividido ao meio por um corredor que separa uma ala que eu chamaria de esquerda de uma área que eu chamaria de direita. Eu vou fazer um pequeno teste de memória no meu laboratório. Eu vou ficar à esquerda e vou dizer 10 palavras. Os palavras que estão à esquerda são tão ruins de memória, mas tão ruins, que quando terminar este encontro, não serão capazes de guardar nem 6 palavras das 10 que eu falei. Aí eu passarei para a direita, direi 10 palavras, e eles são tão geniais, extraordinários, espetaculares e fantásticos, que não só serão capazes, ao final da palestra, de dizer as 10, mas se o ano que vem eu voltar de novo aqui, me dirão as 10 com a maior facilidade. E aí vocês dirão, meu Deus, o que tem o pessoal da direita que é tão bom com a memória, e o que tem o pessoal da esquerda, eu nem precisarei explicar, porque o próprio experimento explica. Então atenção, vocês que estão à minha esquerda, eu vou dizer 10 palavras, é para guardar na memória, portanto não vale escrevê-las. Sai cola. E também não vale falar em voz alta, porque você não está pensando por alguém. Procurem guardar as 10 palavras, vamos lá. Crivalite, Vitriplo, chame, Botrocimento, Catrifa, Butru, Marafruta, Briga, Laçante, Crassabite, Bichanara, Tartaruga. Olha só o pessoal da direita dando um show. Vamos lá, gente, 10 palavras. A linda noiva foi assassinada diante do altar no casamento. Você falou palavra fácil, não? O teu cérebro não sabe o que é uma palavra fácil, mas o teu cérebro ama significação. O que eu falei à esquerda não era difícil, era sem gancho, sem significação. Então, se eu chamar um aluno daqui a pouco, ele vai dizer esqueci. E se daqui a 2 anos eu voltar aqui, alguém falar, escuta, não foi aquela história que mataram a moça bem no dia do casamento? Desgraçado, podia pelo menos esperar no dia de novo. Então repare bem, ele marcou o contexto exatamente. Por quê? Porque tem significação. Agora, existem professores, claro que as únicas exceções estão hoje aqui presentes, mas existem professores, principalmente no ensino médio, que às vezes chega e diz, bom, hoje vocês vão ter uma aula sobre o renascimento. Vamos lá então? Aquele valente que está puxando e conhecimento do truque, veja, ele está falando algo que para ele tem significação, mas não tem. O grande professor não é aquele que fala o que significa para ele, mas aquele que ganha para
encontra nos saberes do aluno aquilo que faz sentido. Eu durante muitos anos, eu escrevi livros didáticos. Poucas vezes eu contei que eu deixei de escrever. Ganhava um dinheiro didático. Era uma ocasião em que 10 livros do mercado eu tinha quase 70% das vendas. Era uma ótima editora. Por que eu parei de fazer? Pela tristeza de ver que o que eu dizia, para que o professor traduzisse para o aluno que ele tem, ele obrigava o aluno a saber aquilo que eu dizia. Eu não sabia se o aluno dele era filho de operário, se era filho de médico, se era um aluno que morava na Barranca do Amazonas, se era um aluno que morava na universidade. Então, quando eu dizia alguma coisa, o professor dizia: bom, agora de que jeito eu vou dizer isso para o aluno? Quando eu vi que ele usava o texto para que o aluno guardasse, sem levar em conta os saberes que o aluno tinha, o vocabulário que o aluno possuía, eu parei. Então, por isso que o que eu disse à esquerda pareceu muito complicado, e para a memória realmente é, porque não tem significação. Agora, vocês aqui à direita não pegaram 10 palavras, vocês não pegaram 10 fonemas, vocês pegaram um contexto, vocês pegaram uma ideia, mataram a noiva no... Mas que desgraça, vai ver que é a noiva traído, vai ver que é o namorado, porque vocês estão conjecturando porque houve significação. Agora observem uma outra dica para a memória, que não é para ser usada, esta ou aquela não é para ser usada as duas. Agora eu vou inverter. Para a turma que está à minha esquerda não sair daqui magoado com esse terrível vexame que vocês deram, e a turma da direita não sair daqui envaidecido pela glória e o sucesso do êxito alcançado, eu vou inverter. Eu vou dizer 40 palavras para eles aqui e 40 palavras para eles aqui. Agora repare, as mesmas que eu vou dizer aqui, eu vou dizer ali. Portanto, não é significação. Porque no primeiro caso foram diferentes, agora não, fazer as mesmas. E repare que o que eu vou dizer da esquerda vai ser muito mais fácil de guardar. Perceba por quê. Quer ver? Ó, pessoal da direita, vamos ver o que vocês podem guardar de 40 palavras que eu vou dizer. Verde, alicate, camisa, azul, banana, picareta, e vou lá pelas 40. Olha o que eu vou fazer com o pessoal que está esquerdo. Turma, 40 palavras. Ferramentas. Alicate, martelo, picareta, enxada e limpa. Frutas. Goiaba, abacaxi, abacate, laranja, mamão. Peças de roupa. Camisa. Veja, as mesmas palavras lá foram ditas aqui. Agora, aqui não tinha organização. Foram caóticas. Se eu chamar alguém que estava à minha direita, ele vai dizer: peraí, foi assim, verde, abacate, veja, agora aqui, a primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar a caixinha, peraí, ferramentas, cores, perderá algumas, confundirá, sem dúvida, mas muito menos do que lá. Agora observe, nessas duas dicas que eu coloquei, a qualidade da memória não é do aluno, é do professor. Na verdade, veja, não é que eu desenvolvi do ponto de vista anatômico e biológico a sua memória, eu desenvolvi, na verdade, procedimentos. Quer dizer, eu sou um professor de significação ou não, a memória é mais fácil. Agora, isso está em mim, eu sou um professor de organizar conhecimentos, colocar as caixinhas para guardar ou não. Então, isto fala muito mais do atributo da qualidade do professor do que propriamente do aluno. Então, vocês vejam que o tema cérebro daria para falar muitas coisas. Claro, não falamos de inteligência, não falamos de pensamento, mesmo do tema memória, seria muito para falar, mas demos algumas noções básicas sobre como o cérebro aprende. E para terminar esta fala, considerando que nós ainda estamos no mês de outubro, e que outubro é, pela simbologia do dia 15, o mês do professor, eu queria contar uma história para vocês, 5 minutos, absolutamente verdadeira, mas que é a minha maneira de homenagear quem é professor, quem será professor. Eu moro aqui no bairro do Brooklyn, não muito longe da minha casa, mais ou menos 6, 7 quilômetros, tem um bairro chamado Capão Redondo, no centro do Capão Redondo,
Existe uma favela enorme, a favela do Parque Santo Antônio. Calcula-se que deve ter mais de 70 mil habitantes. Tão grande, que precisaria quase 7 universidades como essa, não só com os alunos, mas todos para igualar a população que lá existe. Mas há 30 anos atrás, não existia nessa favela, nem nada. Era um terreno promissor, um povo muito bonito, coberto de relvas, e os corretores imobiliários diziam que ali era um ótimo investimento para comprar um terreno e fazer uma casa. Uma educadora, chamada Dagmar, casou e fez ali uma linda casa. Logo depois, outras pessoas endinheiradas, vendo a potência daquele bairro, foram fazendo as suas casas ao lado da casa da Dagmar. E todos foram levados a crer que logo ali ia nascer uma Alphaville, um bairro de classe muito alta. Mas nos anos 80, aquela área foi alvo de uma invasão. Milhares de retirantes chegados da parte começaram a se aglutinar e uma enorme favela apareceu. Os moradores ricos que tinham comprado suas casas trataram de vendê-la depressa, se livrar daquele mico, fugir daquele desafio, mas essa educadora disse: não, eu fiz a minha casa para aqui, passar a minha vida, eu vou ficar aqui. E se ao lado da minha casa surgir uma favela, ótimo, eu vou fazer com que as crianças da favela, em horários não coincidentes com as aulas, venham à minha casa. Eu sou uma educadora, eu posso dar o meu reforço escolar, eu tenho colegas, eu tenho amigos, a gente pode dar uma noção da profissão, de qualquer coisa. E assim nasceu a Casa do Zezinho. Hoje a Casa do Zezinho é uma instituição respeitada, muito mais conhecida na Itália, na Dinamarca, na Holanda do que no Brasil. Abriga mais de 1000 crianças e há uma lista de espera de outras 1000 que não alcançam. E essa história com a qual eu encerro minha palestra aconteceu na Casa do Zezinho há mais ou menos uns 20, 25 anos atrás. A Dagmar, essa educadora, conhecida pela garotada como Tia Dag, um dia chamou na sua sala uma menininha de uns 10 anos, contrariando seus atos, trancou a porta, olhou bem nos olhos da menina e disse: querida, queria te dar um aviso, um recado, um conselho. Olha, de mulher para mulher, não é como dona da casa, não é de mulher para mulher, de alguém que tem mais experiência para alguém que não tem. Portanto, meu anjo, não tome isso como bronco advertência. Benzinho, você está dando para todo mundo. Teu apelido aqui na favela, querido, é R$1. Eu acho que você poderia ter opções, saber escolher. Você é bonita, você tem jeito. Por que essa maneira de ser? Tia Dag, falar para mim assim ninguém fala. Se a minha mãe abrir a boca para falar o que você está falando, eu corto ela na faca na hora, tia. Eu não vou te cortar, mas vou te dizer uma coisa: não se meta na minha vida. Não se meta na minha vida. Se você quiser mandar embora da casezinha, eu saio chorando. É o único lugar que eu gosto, mas eu saio. Mas não se meta na minha vida. E além do mais, tia Dag, qual é o problema de ser prostituta? Você mesmo, Dag, não podia como eu ser prostituta aqui na favela também? Benzinho, duas coisas. Em primeiro lugar, desculpa, você não entendeu nada. Eu não me meti na sua vida, não quis interferir, não quis te proibir. Eu queria apenas te aconselhar, te orientar. Mas se você encara o meu conselho como intromissão, prometo que eu não falo mais. E vou dizer mais, meu anjo, você não vai embora da casezinha, não, porque aqui dentro você se porta bem, enquanto você se portar assim, você fica. Agora, querida, você terminou a sua questão aí com uma pergunta, vou responder. Eu não poderia ser prostituta aí na favela, não, meu anjo, porque o dia que eu resolver ser prostituta, eu ia ser prostituta em Brasília. Brasília, Tia Dag, por quê? Ah, você quer comparar? Uma prostituta em Brasília veste roupa de